Turma, vamos fazer uma revisão, um grande apanhado sobre tudo que vimos sobre genética, já que a nossa próxima avaliação está batendo na porta, tá? Genética vai ser a área da biologia que vai estudar, né, os mecanismos, os fatores genéticos, né, da herança biológica, da herança hereditária passada ali de pai para filho, né? E nós vamos estudar, né, essa forma de transmissão, como é que isso funciona. Primeira coisa, quais são os conceitos básicos? Vamos lá, células haploides e diploides. As células haploides, as células N, possuem apenas um conjunto de cromossomos, né? São as células sexuais, né? Ou os gametas. Essas células vão ser haploides, só vão ter um conjunto de cromossomos que vão se somar com outro conjunto de cromossomos do outro gameta, formando assim um novo ser vivo, né? Quando ocorre a fecundação. Então, quando ocorre a fecundação, surgem as células diploides, né? Que são aquelas que possuem dois conjuntos de cromossomo. Aí surge o zigoto, né? Então, os gametas vão ser haploides, possuir apenas um conjunto de cromossomos, e o zigoto em si, né, depois que ocorre a fecundação, vão ser considerados diploides, vão ter dois conjuntos de cromossomo, daí 2N. Os cromossomos vão ser encontrados no núcleo da célula, né, no núcleo das células eucariontes, né, e os cromossomos são sequências da molécula de DNA. Elas vão possuir a forma de espiral, que vão apresentar os genes e os nucleotídeos, né, que vão identificar a sequência genética ali presente. Então, o número de cromossomos varia de uma espécie para outra, né? Sempre vai ser representado pela letra N. Então, por exemplo, a mosca Drosophila possui 8 cromossomos nas células do corpo e 4 nos gametas, enquanto a espécie humana possui 46, né, nas células diploides e 23 nas células haploides, né, 46 nas células que compõem o corpo e 23 nas células que compõem os gametas, né, óvulo e espermatozoide. Cromossomos homólogos. Cada cromossomo presente no espermatozoide vai encontrar sua correspondência nos cromossomos do óvulo, né? Em outras palavras, os cromossomos dos gametas são homólogos. Eles possuem genes que determinam certa característica organizados na mesma sequência. Bom, só um segundo. Gente, desculpa. Perdão. Desculpa o placar surgindo aqui na tela. Tá? Então, voltando aqui. Então, a representação dos cromossomos homólogos, né, e a sua localização, nós podemos ver aqui, por exemplo, nessa imagem, né? A cor dos olhos, o tipo sanguíneo, a cor dos cabelos, o fator de crescimento vai estar localizado em determinados locos, né, em determinados espaços nesses cromossomos, tá? E nos cromossomos nós vamos possuir fragmentos que vão identificar sequências do DNA. Então, por exemplo, né, que são os genes. Cada fragmento vai identificar uma sequência que vai dar origem a uma sequência que vai dar origem a uma proteína. Essa proteína vai ser usada de forma estrutural ou vai ser transformada em uma enzima que vai catalisar substâncias ali no metabolismo celular, né? E essas funções, elas vão ser importantes para determinar certa característica, como cor do pelo dos coelhos, cor da pele, cor dos olhos, altura. Isso tudo vai sendo utilizado, né, pelo organismo. Alelos e alelos múltiplos. Alelo é cada uma das várias formas alternativas do mesmo gene que ocupa um locus no cromossomo e atua na determinação do mesmo caractere. Os alelos múltiplos ocorrem quando os genes apresentam mais de duas formas alélicas, tá? É quando
Vamos lá. É quando os alelos estão presentes, né? Mais de 2 alelos estão presentes na determinação de uma determinada característica. Homozigoto e heterozigoto. Os seres homozigotos são aqueles que apresentam genes, alelos idênticos, né? Dominante com dominante ou recessivo com recessivo. E os heterozigotos vão apresentar diferentes. Hetero significa diferente. Então vai unir um dominante e um recessivo, tá? O dominante, ele sobressai por si só, né? Mesmo sendo somente um gene dominante, ele sobressai por cima do outro, tá aí dominante. E o recessivo, ele só vai sobressair sendo um par de recessivos, tendo a ausência desse dominante, sendo somente um par de recessivos. Beleza? Fenótipo e genótipo. Fenótipo é a aparência visual, é o que você identifica. Qual é o fenótipo no caso dessa imagem aqui na ilustração? Vamos lá. Azão com azão, flor rosa. Azinho com azinho, flor branca. Azão com azinho, também surge a flor rosa. Independente de ser azão, azão ou azão, azinho, o fenótipo é uma flor rosa. Mas qual é o genótipo dali? Nessa primeira flor é azão, azão. Na segunda é azinho, azinho. E na terceira, azão, azinho. Fenótipo é o que você visualiza, né? É a característica final. É o que você consegue identificar daquela característica. E genótipo é o código genético presente ali. Tá? Então, fenótipo vai ser a expressão dos genes, vai ser o conjunto que você vê ali, tá? Herança ligada ao sexo. Algumas características vão estar ligadas diretamente ao sexo, tá? Então, por exemplo, as mulheres vão possuir 2 cromossomos X e o homem um cromossomo X e um cromossomo Y, tá? Então, vai ser determinadas características vão estar presentes, ligadas ao cromossomo X, outras ligadas ao cromossomo Y. Então, por exemplo, aqui na imagem, né, uma representação da transmissão hereditária da hemofilia, cujos genes se localizam no cromossomo X, né? Pai não afetado com mãe portadora, beleza? E mostrando aqui o cruzamento. A mãe portadora possui o gene da hemofilia no cromossomo X. É uma característica presente no cromossomo X e que vai sobressair na presença, né? Na presença desse gene nesse cromossomo. Tá bom? Cromossomos homólogos. Vocês podem observar aqui, olha. Tá vendo aqui essa imagem? Quando ocorre a fecundação, né? Juntam um gameta com outro gameta. Um gameta vai vir, por exemplo, com essa perna verde, entre aspas, essa perna verde aqui, e o outro com essa perna rosa, e eles vão se unir, formando o cromossomo. Formando esse xizinho. Beleza? Daí 2N. Mas voltando aqui, tá? Eu só queria ilustrar o que eu tinha dito anteriormente. Cromossomos homólogos são aqueles que fazem par com outros cromossomos. Eles são iguais em tamanho, tem o centrômero, que é essa bolinha aqui, né? Aonde se unem os 2 cromossomos no mesmo lugar, e a posição dos genes, ou seja, são muito parecidos em termos genéticos. Tá? Eles possuem as mesmas características presentes nos mesmos locos. Então, o seu emparelhamento acontece na meiose, né? E o processo de divisão celular que forma as células sexuais. Quando ocorre a formação dos gametas, ele divide através desse centrômero e fica como aqui, nessa primeira imagem aqui, né? Que estão as duas, o verde separado do rosa. E aí que ele separa e vai se unir um verde, né?
vai se unir um com o cromossomo do outro, formando o cromossomo. Então vamos lá. Cromossomos homólogos são 2 cromossomos, um dos quais é recebido pela mãe, outro pelo pai. Cromossomos pares que possuem muitas semelhanças genéticas, cromossomos que determinam características físicas das pessoas, cromossomos presentes nas células diploides, nas células 2N, e cromossomos que têm origem na meiose, né? Que vão se dividir ali em 2. O ser humano possui 23 cromossomos de origem paterna, 23 de origem materna, formando ali 46 cromossomos. Professora, por que uma espécie não pode procriar com outra espécie? Pensa aqui comigo. Se o humano tem 46 cromossomos e uma espécie X, um exemplo, né, aleatório, possui 24 cromossomos. Os nossos cromossomos vão se parear, vão se unir com os mesmos cromossomos certinhos do outro? Não. Por quê? Vai sobrar cromossomo e eles não vão ter os mesmos locos, as mesmas localizações dos genes. Então, é como se você pegasse 2 brinquedos de encaixe, de marcas diferentes, e tentasse encaixar e não encaixasse. Tá? Cromossomos não homólogos ou heterologos, né? São aqueles que fazem par com outros cromossomos, mas os genes não se encontram na mesma posição, então eles não são geneticamente iguais. Também está presente nas células diploides, ok? E eles são considerados cromossomos parcialmente homólogos, pois eles têm origem ali na divisão celular, né, na mitose, e acontece numa grande parte das células. Cromossomos homólogos e genes alelos, né, são também chamados de alelomorfos, né, ou cromossomos homólogos, é a mesma coisa, são coisas diferentes, mas que se relacionam entre si, tá? Enquanto os cromossomos homólogos são considerados, né, cromossomos iguais, os genes alelos são os genes que ocupam nos cromossomos homólogos a mesma localização do DNA. O DNA, né, que é esse material genético, né, que vai identificar todas as características. Genes e cromossomos. Vamos lá. Conceitos fundamentais para o estudo da genética. Os genes são minúsculas estruturas compostas de DNA. Cada gene vai identificar a produção de uma determinada sequência de proteína. Beleza? Enquanto os cromossomos já é esse agrupamento desses genes. São vários genes, né, que vão formar um cromossomo. Beleza? O DNA, nós podemos identificar ele pelas suas 4 bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina e a timina. A adenina se liga com timina, guanina com citosina, tá? O DNA ele vai possuir 2 fitas entrelaçadas que vai formar a dupla hélice. O RNA ele vai possuir apenas uma fita e ele não vai possuir timina, ele vai possuir uracila no lugar. Beleza? Então, os genes vão identificar, né, vão ser consideradas essas menores estruturas do DNA que vão ficar dentro dos cromossomos e que vai ali identificar determinadas proteínas que vão ser codificadas para partes estruturais ou enzimáticas que vão dar origem às características do corpo, seja a presença de uma doença, tamanho do nariz, altura, tá? Genes alelos são aqueles que ocupam o mesmo locus, quer dizer, a mesma posição específica no gene, isso eu já expliquei. Cromossomos eu já expliquei. Homo e heterozigoto também. Bom, aqui eu já falei todas essas seções aqui, tá? Eu tô passando assim
porque no texto tem vários exemplos. Isso vai estar na plataforma, esse texto está na plataforma e também vai estar essa videoaula e um questionário que, conforme vocês responderem, vai formar um grande resumo para vocês estudarem para a prova, tá bom? E isso tudo, essa correção eu vou fazer na segunda-feira na aula ao vivo na plataforma, né? E para debatermos esse questionário aí, tirarmos todas as dúvidas para a prova. Fiquem bem, se cuidem, usem álcool, máscara e fiquem em casa. Notificação.